Olá, meu nome é Thiago Davi Cury-Buzarello, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, campus de Blumenau. Neste vídeo eu vou falar sobre tecnologia Hardware in the Loop e aplicações em eletrônica de potência. A agenda que será vista aqui nesta apresentação é a seguinte: vou começar com uma breve definição de Hardware in the Loop, da tecnologia Hardware in the Loop. Depois vou mostrar duas variantes que são a Controller Hardware in the Loop e o Power Hardware in the Loop. Em seguida vou falar um pouco sobre o princípio e vantagens dessa tecnologia e também onde usar o Controller Hardware in the Loop e o Power Hardware in the Loop em pesquisas de eletrônica de potência. Vou falar brevemente sobre alguns fabricantes de simulador de tempo real, que é um dispositivo essencial da tecnologia Hardware in the Loop. Vou mostrar em seguida alguns casos reais e exemplos de pesquisas que foram feitas com a tecnologia Hardware in the Loop. E antes de concluir, eu vou falar um pouco sobre a cobertura versus fidelidade dessa tecnologia. Ou seja, com essa tecnologia nós estaremos visualizando alguns resultados, tirando algumas conclusões e quão fiel é realmente isso em relação à prática. E finalmente a conclusão desta apresentação. Começando com a tecnologia Hardware in the Loop. Essa tecnologia Hardware in the Loop ela pode ser definida como um setup contendo um simulador de tempo real e um sistema físico externo. Portanto, Hardware in the Loop, podemos pensar, é um simulador de tempo real e um sistema físico externo. O sistema físico externo ele pode ser uma unidade de controle ou um hardware, ou seja, uma aplicação de eletrônica de potência. Isso nos leva a duas novas definições, o Controller Hardware in the Loop e o Power Hardware in the Loop. Quando o nosso sistema físico externo é um controle, é uma unidade de controle, nós teremos o Controller Hardware in the Loop. E quando o nosso sistema físico externo é um hardware qualquer, nós teremos o Power Hardware in the Loop. Vamos ver com mais detalhes em breve. Esse sistema físico externo é geralmente conhecido como dispositivo sob teste, da sigla em inglês aqui DUT, Device Under Test. E o propósito dessa tecnologia Hardware in the Loop é validar esse dispositivo que está sob teste. Portanto, essa breve introdução nos mostra que o Hardware in the Loop, a tecnologia Hardware in the Loop, é essencialmente um simulador de tempo real e um sistema físico externo. Esse sistema físico que estamos chamando de externo é o nosso dispositivo sob teste. Vamos ver aqui, começando com o Controller Hardware in the Loop. Aqui mostra as partes básicas que compõem um Controller Hardware in the Loop. Nós teremos um simulador de tempo real, um microcontrolador, que neste caso vai ser o nosso dispositivo sob teste, e uma placa de interface. Vamos ver com mais detalhes isso daqui. Então, nessa configuração, a Controller Hardware in the Loop, nós temos um simulador de tempo real e uma unidade de controle externa. Está aqui. Essa unidade de controle é o nosso dispositivo sob teste. E geralmente é um microcontrolador, um controlador digital de sinais ou um processador digital de sinais, pode ser um FPGA. Qualquer coisa que você tenha como unidade de controle vai ser, portanto, o nosso dispositivo sob teste. Essa placa de interface ela é usada geralmente para condicionar os sinais entre o simulador de tempo real e a unidade de controle. Isso é bastante usado, né? Pode ser que não precise, dependendo da nossa placa de controle, mas uma placa de condicionamento de sinais ela é usada para adequar os sinais do simulador de tempo real com a nossa unidade de controle. Por exemplo, o simulador de tempo real produz formas de onda que variam entre menos 10 volts e mais 10 volts, e nossa entrada analógica da unidade de controle, ela recebe sinais entre 0 e 3 volts. É preciso, portanto, condicionar a amplitude, ajustar o offset, e a placa de interface faz este papel. O mesmo quando você produz, por exemplo, um PWM nessa placa de controle, nessa unidade de controle, você precisa aplicar no simulador de tempo real. Talvez nossa unidade de controle produza um PWM de 0 a 3 volts, e o simulador de tempo real precisa receber um PWM de 0 a 10 volts. A placa de condicionamento também faria este papel. Portanto, aqui no Controller Hardware in the Loop, nós podemos testar e validar o microcontrolador, que é o nosso dispositivo sob teste, e o que nós estaríamos validando e testando, na verdade, seria a estratégia de controle que está programada aqui neste microcontrolador. Pode ser um algoritmo de controle, um algoritmo de otimização, um algoritmo de rastreamento de máxima potência, entre outras funções que poderiam ser executadas em um microcontrolador.
Um pouco sobre o princípio de funcionamento do controller hardware in the loop. Esta figura mostra um exemplo. Aqui nós temos uma estrutura de potência de uma aplicação de eletrônica de potência, ou seja, um inversor monofásico conectado na rede com filtro LCL. E nós temos a estratégia de controle que está no microcontrolador, que é uma estratégia de controle clássica, com um controlador proporcional ressonante. Como é que tudo isso daqui vai funcionar? O simulador de tempo real, ele vai produzir formas de onda que descrevem o sistema modelado. Neste caso, por exemplo, eu estou monitorando aqui a corrente de saída e a tensão neste ponto. O sistema está produzindo formas de onda dessa estrutura de potência. Esses sinais são enviados para o microcontrolador, passando pela interface, pela placa de interface. Por sua vez, a unidade de controle recebe essas formas de onda, processa o seu algoritmo de controle e envia um sinal de atuação, neste caso um PWM, de volta aqui para o simulador de tempo real. O inversor que está sendo simulado no simulador de tempo real recebe esse PWM, processa o seu modelo e vai produzindo formas de onda, e essas duas coisas funcionam num loop, ou seja, o sistema modelado aqui no simulador de tempo real e a unidade de controle funcionam em um loop. O microcontrolador ele pensa que está interagindo com o sistema real. Isso por quê? Porque ele recebe os sinais de tensão e corrente de uma estrutura de potência, processa o seu controle, produz um PWM, manda esse PWM lá para o simulador de tempo real, que aí faz o que tem que fazer, e realmente o microcontrolador, do ponto de vista aqui de seus terminais, ele acha que está realmente interagindo com um sistema real. Recebe sinais, processa o controle, produz um PWM e manda para frente. Isso funciona num loop. Obviamente, né, ele achar que está funcionando num sistema real tem algumas limitações. Isso porque alguns fenômenos dificilmente são modelados e incluídos aqui no simulador de tempo real, tal como o ruído, ou as interferências eletromagnéticas entre os dispositivos. Isso geralmente é modelado e incluído no modelo. Portanto, existem algumas limitações em dizer que o microcontrolador realmente está achando, né, que está operando com um sistema real. E por que que isso é bom, né? Por que que vale a pena eu testar uma unidade de controle num sistema aqui que está fingindo ser uma planta real e eu estou aqui praticamente enganando o microcontrolador, fazendo ele supor que está realmente interagindo com um sistema real? Existem algumas vantagens para isso. Então, essa figura aqui mostra isso. No momento que eu incluo uma estratégia de controle no microcontrolador e testo aqui no controller hardware in the loop, eu estou fazendo isso porque certamente este microcontrolador vai operar numa aplicação real. Essas duas figuras aqui mostram um pouco isso. Uma unidade de controle, ou seja, esse microcontrolador, ele está projetado para realmente funcionar uma aplicação real, contendo o nosso conversor eletrônico, com transistores, com indutores, contendo o nosso painel solar, o nosso motor, nossa rede. Esse microcontrolador está de fato projetado para funcionar numa aplicação real. Mas o que eu estou fazendo é testando este microcontrolador num sistema emulado, num sistema que está modelado aqui no simulador de tempo real. E novamente, por que que isso é bom, né? Isso é bom porque nós podemos explorar algoritmos com segurança e sem necessidade de um hardware real. Isso se torna um ambiente livre de riscos. Então, por exemplo, antes de testar de fato o meu microcontrolador na aplicação real, eu testo num controller hardware in the loop, contendo esses três dispositivos, e com isso eu consigo fazer testes que podem ser considerados perigosos, né? Eu posso testar um algoritmo de controle mais radical, por exemplo, para ver como é que vai funcionar a estabilidade. E isso, se de fato se tornar instável num sistema aqui totalmente emulado, eu não tenho risco aí de danificar alguma parte ou mesmo causar um blackout, entre outras coisas. Isso é muito bom, a tecnologia Controller Hardware Loop, para testar condições adversas que dificilmente aconteceriam na prática, mas que o nosso dispositivo que deve estar preparado para isso. Por exemplo, minha estratégia de controle deve estar preparada para funcionar quando a rede elétrica tem uma distorção de sétima harmônica, por exemplo. Eu colocar o meu controle já na aplicação e esperar que essa distorção de sétima harmônica aconteça para ver como que o meu controle vai reagir é um pouco inviável. Pode ser que demore para acontecer a sétima harmônica, pode ser que não aconteça nunca, mas meu controle deve estar preparado para isso.
Portanto, testar num sistema emulado, eu consigo incluir essa sétima harmônica e ver como é que meu controle reagiria. Além disso, né, se eu testasse isso realmente diretamente na prática e precisasse repetir esse teste 5, 6 vezes, isso demoraria muito tempo e pode novamente causar alguma coisa, uma instabilidade, porque meu controle não está muito bem feito. Num sistema que controller hardware in the loop, eu posso testar livremente, livre de riscos, ver como é que meu controle reagiria, repetir o teste, ajustar meu controle e assim por diante. Esse é um dos motivos, uma das vantagens, né, de você ter um controller hardware in the loop para testar estratégias de controle. Na eletrônica de potência, essa configuração controller hardware in the loop é uma ferramenta atrativa para testar e validar estratégias de controle, técnicas de PLL, algoritmos de máxima potência, algoritmos de tomada de decisão, algoritmos de otimização, esquemas de proteção, entre outras coisas. Principalmente esquemas de proteção. Aqui é muito bom fazer testes de proteção no nosso controle. Novamente, se você faz algum algoritmo aqui para proteção contra curto-circuito, por exemplo, e esperar que isso aconteça na prática para ver se a tua estratégia realmente funciona é uma coisa totalmente inviável e além disso pode ser perigoso, né? Porque você pode ter uma estratégia de controle, de proteção contra curto-circuito que não funcione, que você tenha que reajustar, fazer um ajuste fino, testar novamente. Esperar isso acontecer é inviável, portanto, num sistema controller hardware loop você pode incluir os curtos-circuitos sem riscos e ver se o teu controle realmente reage de forma esperada. Continuando, por que isso é bom? Nós podemos testar propostas diferentes para controlar um sistema que já existe, por exemplo, em aplicações aeronáuticas, em automobilísticas e de microredes. Testar, né, nessas novas propostas no sistema real pode ser perigoso e até mesmo inviável. Vamos ver aqui um exemplo através destas figuras. Por exemplo, um veículo elétrico que já está funcionando, já está rodando. Ele possui um carregador on-board e este carregador possui, por exemplo, uma unidade de controle específica para este carregador. Eu gostaria de testar, por exemplo, uma nova proposta de carregamento das baterias deste veículo. Testar essa nova proposta diretamente no veículo pode ser perigoso, pode ser inviável. Isso porque eu não sei como é que vai reagir minha proposta, né? Mesmo que seja bem estudada, elaborada, a gente precisa testar isso na prática e ver como funciona. E realmente testar no veículo elétrico poderia, por exemplo, sobreaquecer as baterias, causar uma instabilidade no sistema. E utilizar o controller hardware in the loop facilita bastante esse teste, torna isso seguro e sem riscos. Por exemplo, a estratégia de controle proposta eu vou testar primeiro num controller hardware in the loop. No simulador de tempo real eu vou ter tudo simulado, ou seja, o nosso carregador on-board, as partes periféricas, né, que precisam serem modeladas aqui para ver como é que isso reagiria. E aí sim eu testaria com segurança a minha nova estratégia de controle de carregamento das baterias. Conseguiria verificar, por exemplo, essa minha nova estratégia está superaquecendo as baterias, preciso dar um ajuste, está causando instabilidade, entre outras coisas. A hora que eu ajustar todo o controle, ver que realmente funciona, aí eu venho aqui e realmente descarrego o código na unidade de controle do veículo elétrico e, portanto, eu testei de forma segura uma nova proposta num ambiente seguro e vi que funcionou e venho aqui e realmente incluo essa nova proposta no carregador do veículo elétrico. Aqui eu estou mostrando apenas duas figuras de como que seriam os nossos setups controller hardware in the loop, utilizando realmente o nosso simulador de tempo real, a placa de interface e a nossa unidade de controle aqui para um fabricante diferente, um microcontrolador diferente também. Essencialmente, esta é a nossa tecnologia controller hardware in the loop. E aqui, novamente, como estariam na bancada se nós tivéssemos esses dispositivos para testar estratégias de controle. E onde que a gente usa a tecnologia Controller Hardware in the Loop em uma pesquisa? Esta figura aqui mostra umas etapas geralmente empregadas, né, no desenvolvimento de uma pesquisa em eletrônica de potência, pelo menos sobre o ponto de vista mais educacional, né, laboratório de pesquisa nas universidades. O que a gente geralmente faz quando faz uma pesquisa em eletrônica de potência? A gente, uma vez que tem um tema definido, a gente estuda background, estuda o estado da arte, conhece mais sobre o assunto, lê artigos, lê livros.
Em seguida, a gente passa para a etapa de modelagem, projeto e dimensionamento. A gente faz a modelagem do sistema que a gente está estudando, projeta controlador, dimensiona os componentes. Preciso de um indutor de 10 mili, preciso de um transistor que aguente 500 volts e assim por diante. Em seguida, a gente passa para a etapa de simulação offline, que é uma simulação clássica, né, no Simulink, no PSIM, no LTSpice. A gente vai lá, simula, vê os resultados. Se eles estão de acordo com o esperado, a gente passa para a etapa de programar a unidade de controle. Então a gente vai, supondo aqui, né, um controle digital, então a gente vai fazer a programação do nosso microcontrolador. Uma vez que programou o microcontrolador, a gente passa para a etapa de projetar e testar o hardware. A gente monta lá nossas placas de circuito impresso, cabeamento, tudo mais. Uma vez que você testou o hardware e funcionou tudo conforme esperado, a gente faz realmente a validação, escreve um relatório, escreve um artigo e assim por diante. Essas são, portanto, as etapas de uma pesquisa de eletrônica de potência, por enquanto ainda sem usar o controller hardware in the loop. Se nós usarmos o controller hardware in the loop, ele vai entrar mais ou menos aqui. As etapas são as mesmas mostradas anteriormente. A gente vai estudar o estado da arte, vai modelar o sistema, vai fazer a simulação offline, vai programar a unidade de controle, mas entre programar a unidade de controle e ir direto para a bancada, a gente vai fazer o teste e a validação da nossa unidade de controle no controller hardware in the loop. Validou o controle, funcionou conforme esperado, aplicou os testes que o controlador supostamente vai ter que enfrentar na bancada, na aplicação real. Aí sim a gente vai e monta o hardware, testa, valida e finalmente conclui a pesquisa. A inclusão deste controller hardware loop neste ponto é bem importante, que isso reduz bastante o tempo de desenvolvimento de uma pesquisa. Se eu voltar aqui, e nós fizermos uma pesquisa clássica aqui sem o controller hardware in the loop, se nesta parte aqui, por exemplo, a gente está enfrentando dificuldades, não funciona, a gente começa a se questionar, né? Meu hardware não funcionou, será que eu não programei corretamente a unidade de controle? Será que é realmente problema de hardware? Fica sempre esse impasse e mais coisas para debugar até achar o problema. Se a gente está numa situação dessa, com o controller hardware in the loop, e meu hardware não funciona, eu já consigo concluir que, não deve ser a unidade de controle, porque eu já programei, já conferi que funciona aqui na tecnologia controller hardware in the loop. Se eventualmente alguma coisa não está funcionando, já posso descartar que está na unidade de controle e verificar hardware, verificar cabeamento, entre outras coisas. Portanto, o controller hardware in the loop geralmente vai aparecer aqui nesta etapa dentro de uma pesquisa de eletrônica de potência. Alguns fabricantes de simuladores de tempo real. Temos aí a Typhoon Hill mostrando aqui alguns dos simuladores, também montado aqui no Hack, né? Aqui tem outras coisas, só para destacar, né, que o nosso simulador de tempo real estaria aqui. Nós temos a OpenRT Technologies, também faz simulador de tempo real. A Plexin, a RT Box, algumas figuras. A ArcDS Technologies está aqui. Também temos SpeedGoat, que também produz simuladores de tempo real. Essencialmente, né, eles fazem a mesma coisa. Eles simulam um sistema, uma estrutura de potência, uma planta industrial que você modelou neste dispositivo. A diferença, né, entre um e outro que é a capacidade de processamento, a capacidade do tamanho do modelo, de quantidade de ports que você consegue jogar para fora alguma forma de onda. Algumas diferenças aqui entre fabricantes, por exemplo, de passo de simulação, entre outras coisas. Então, se você tem, por exemplo, uma micro-rede com 10 barras, 20 barras, vários dispositivos conectados a essas barras, talvez essa versão mais simples não seja capaz, tem que usar uma mais avançada, que tem uma capacidade maior de processamento, mais núcleos, entre outras coisas. Não vou entrar em detalhes aqui de especificações técnicas dos simuladores de tempo real, mas a gente vê aqui uma grande variedade de disponíveis no mercado de simuladores de tempo real para aplicações de eletrônica de potência e também aí a capacidade, né, de incluir elementos dentro desses modelos. Bom, agora alguns casos reais de uso do controller hardware in the loop. Vou começar aqui com figuras que eu uso lá no laboratório que eu tenho na universidade. Bom, aqui na esquerda eu tenho o controller hardware in the loop implementado, né, com um simulador de tempo real
aqui na bancada, um microcontrolador, e aqui eu tenho uma aplicação de eletrônica de potência, né, que é um carregador, que é um banco de baterias, utilizando aqui a estrutura multinível com 3 inversores. Se eu der um zoom aqui no microcontrolador, aqui está o microcontrolador, é o mesmo utilizado na minha aplicação verdadeira aqui da eletrônica de potência, aqui está o mesmo microcontrolador. Na foto aqui, né, essa figura está de costas, ó, este card aqui está de costas em relação a esse, mas o microcontrolador é o mesmo. E eu tenho aqui, portanto, uma estrutura de potência que eu emulei aqui no simulador de tempo real e eu consigo testar agora algoritmos de carregamento e descarregamento da bateria, primeiramente aqui no controller hardware in the loop. Se eu vejo que está tudo certo, está estável, está conforme esperado, eu venho e descarrego o mesmo código nesta microcontrolador e eu vejo realmente funcionando muito próximo, praticamente igual ao que eu estou vendo aqui no controller hardware in the loop. Eu consigo ver resultados da minha estratégia de controle, que serão bem próximos do que eu vou encontrar aqui na bancada. Então, eu tenho aqui também outros exemplos, né, da literatura agora. Por exemplo, esse daqui é uma pesquisa realizada agora em 2021 e que foi publicada na IEEE Power Electronics Magazine. E neste caso o autor usa um inversor multinível modular com microcontrolador externo e uma configuração controller hardware in the loop. Neste caso aqui deste artigo, o inversor tem um total de 192 transistores e todos eles estão simulados nos simuladores de tempo real. E neste caso ele usa 6 simuladores de tempo real. E ainda tem um simulador de tempo real adicional, que é usado para controlar todos os outros simuladores. E a frequência de chaveamento de cada transistor é de 1 kHz. Aqui algumas figuras que eu peguei do artigo. A estrutura de potência é essa daqui, um conversor MMC trifásico. Cada ramo aqui tem 8 módulos. A gente tem 8 módulos na parte superior do primeiro braço, 8 módulos na parte inferior. O total aqui é de 192 transistores. Todos eles estão simulados em 6 simuladores de tempo real. É utilizado um simulador de tempo real para cada ramo aqui, parte superior, parte inferior, e um para fazer o controle de todos eles. Aqui uma foto do simulador de tempo real, da placa de condicionamento e também dos control cards, aqui dos microcontroladores. Então repare, né, que neste caso é um controller hardware in the loop, mas diferentemente do que eu defini lá no início, que um controller hardware in the loop é um simulador de tempo real e um microcontrolador externo, essa é uma definição um pouco ampla. No caso aqui nós temos vários simuladores de tempo real, vários microcontroladores e continua sendo nosso setup aqui controller hardware in the loop. Portanto, né, um controller hardware in the loop é essencialmente simuladores de tempo real, microcontroladores externos, e os microcontroladores são os dispositivos que estão realmente sendo testados e validados. Mais uma figura ainda deste trabalho, que a gente consegue ver todos os módulos, todos os simuladores de tempo real, as placas de condicionamento, os microcontroladores, e esse daqui acaba sendo a unidade que controla todos os outros simuladores de tempo real. Este exemplo eu trouxe aqui para mostrar de fato que uma estrutura bem complexa, né, 192 transistores, você está testando todo o teu microcontrolador com um simulador de tempo real, com vários, né? E uma vez que funciona conforme esperado, a pessoa está mais confiável e confiante para testar isso realmente na bancada, se eventualmente for montado. Então, resumindo até aqui, em geral, né, qualquer tarefa que será executada em um microcontrolador pode ser testada e validada em uma configuração controller hardware in the loop. Este é de fato o propósito desta tecnologia. Por outro lado, né, o controller hardware in the loop não é a melhor opção quando a gente quer validar uma pesquisa, quando o foco é, por exemplo, melhorar a eficiência de um conversor, de uma topologia, testar novos circuitos de drivers, verificar o comportamento dinâmico de transistores, verificar o comportamento de elementos magnéticos em um conversor ressonante, por exemplo, ou fazer uma avaliação térmica de um conversor. Isso porque, né, vários fenômenos físicos no mundo real dificilmente são modelados no sistema que está sendo simulado no simulador de tempo real.
Consequentemente, os resultados desta configuração controller hardware in the loop podem ser completamente diferentes daquele de aplicações reais. Ou seja, o controller hardware in the loop vai ser muito útil em pesquisas de eletrônica de potência, quando você quer validar um controle, uma estratégia de controle. Quando o foco da pesquisa é mais na parte de topologia, o controller hardware in the loop não vai ser uma boa opção. E aí, para validar e testar esses exemplos que eu acabei de falar, nós devemos utilizar a tecnologia Power Hardware in the Loop. Vamos ver aqui. Então, Power Hardware in the Loop, essencialmente composta por um simulador de tempo real, mas agora com um amplificador de potência e um hardware, que é o que eu quero testar e que vai passar a ser nosso dispositivo sob teste. Vamos ver aqui com mais detalhes e também através de um exemplo. Então aqui no Power Hardware in the Loop, nós temos um simulador de tempo real e um hardware externo, que é o nosso dispositivo sob teste, e um amplificador de potência que vai fazer o interfaceamento entre eles. O hardware é o dispositivo under test, né, o nosso dispositivo sob teste, e geralmente é uma aplicação de eletrônica de potência, por exemplo, um sistema fotovoltaico com seus conversores, ou um conversor DC-DC, pode ser um motor de indução com seu acionamento. É de fato o hardware de uma aplicação de eletrônica de potência. Quero testar esse hardware numa situação que futuramente ele estará conectado realmente. Então, normalmente, né, este hardware já tem a sua unidade de controle, já existe aqui um controle processando a energia deste hardware. E o amplificador de potência vai ser utilizado para amplificar qualquer sinal que deve ser aplicado neste hardware. Portanto, é possível criar, com essa tecnologia Power Hardware in the Loop, um cenário igual ao que realmente esse dispositivo vai ser conectado na prática. Similarmente ao controller Hardware in the Loop, né, este hardware ele pensa que está funcionando realmente num sistema real. Novamente, nós temos limitações nessa definição, porque algumas coisas dificilmente são modeladas, mas na prática a gente consegue verificar e testar este nosso hardware como se ele realmente estivesse na aplicação que ele supostamente foi projetado para isso. Vamos ver através de um exemplo aqui. Essa figura mostra um pouco um exemplo para deixar isso mais claro. Então, digamos que eu tenho aqui um conversor que ele deve ser conectado na rede. Ele está conectado aqui num sistema de distribuição, uma microrrede semelhante a essa daqui. Nós temos a rede elétrica, várias barras, cargas, gerador distribuído. Esse hardware está projetado para ser conectado nesta barra aqui, na barra número 3. Ou seja, eu vou modelar todo o sistema de distribuição aqui no simulador de tempo real. Isso porque o nosso hardware deve operar num sistema real futuramente, que está representado por este modelo. Essa barra 3, que é onde ele vai ser conectado, tem um perfil de tensão, né? Por exemplo, existe uma amplitude, uma frequência, um ângulo. Eu consigo medir essa tensão que está modelada aqui no sistema real, no simulador de tempo real, e jogar isso para fora do simulador de tempo real, passar por um amplificador de potência e aplicar esse perfil no meu hardware. O hardware vai processar a sua energia, vai fazer o que tem que fazer e vai mandar de volta algumas informações para o simulador de tempo real, por exemplo, aqui através de uma fonte de corrente modelada. E aí isso vai interagir num loop. O hardware realmente acha que está conectado aqui nesta barra. E com isso eu consigo testar, ver se ele funciona conforme o esperado, porque novamente, mais para frente, ele vai ser conectado realmente num sistema como este daqui. Falando um pouco mais sobre isso ainda. Então nós podemos explorar com segurança e sem necessidade de um sistema real. Eu consigo ver se meu hardware realmente vai funcionar conforme esperado, não vai causar instabilidade ali naquele ponto, entre outras coisas. Também se torna um ambiente livre de riscos se eu tenho uma estratégia de controle que eu preciso garantir que não deixe o sistema instável, não viole muito o perfil de tensão. Eu consigo testar isso no ambiente Power Hardware in the Loop, ver realmente o que está acontecendo e com segurança e tudo mais. Ele é ideal, né, esse Power Hardware in the Loop, para testar condições adversas que dificilmente aconteceriam na prática, mas que o nosso hardware tem que estar preparado para isso. Por exemplo, o hardware tem que estar preparado para funcionar quando existe uma distorção de tensão muito grande ali naquela barra 3,
quando existe um desvio de frequência, quando existem falhas. Eu consigo incluir todas essas condições adversas no modelo, passar pelo amplificador de potência, aplicar no dispositivo e ver realmente se ele está operando conforme o esperado. Semelhante ao que eu falei lá no controller hardware in the loop, testar isso diretamente na prática pode ser inviável. Essa distorção de tensão que meu hardware tem que estar preparado pode demorar demais para acontecer, pode nunca acontecer, mas ele tem que estar preparado para quando aconteça. Portanto, eu consigo testar aqui, repetir o teste, ajustar o que for preciso, até que eu realmente chegue numa configuração final satisfatória. Na eletrônica de potência, a configuração Power Hardware in the Loop é uma ferramenta bem atrativa para testar e validar o hardware. Consigo ver novamente se a estabilidade está garantida, consigo testar serviços auxiliares, verificar o comportamento do dissipador de calor frente a algumas adversidades, esquemas de proteção, etc. Por exemplo, falando sobre o dissipador de calor, ele está projetado, certo? Considerando todas as adversidades, mas eu gostaria de testar, por exemplo, se existe potência ativa na quinta harmônica sendo processada neste hardware. Se eu colocar na aplicação real e esperar que aconteça, pode demorar demais, pode nunca acontecer. Aqui eu consigo testar, aplicar o que for preciso e ver realmente se está funcionando de acordo com o esperado. Onde é que a gente usa um Power Hardware Loop em uma pesquisa? Aqui mostra novamente as etapas de operação de uma pesquisa, mas agora é um pouco diferente, né? Porque agora o objetivo é o hardware que a gente quer testar. A gente vai supor que o hardware já funciona em sua função básica, ou seja, a gente já validou esse hardware em termos de chaveamento, ele funciona, tudo mais. Eu preciso saber se ele funciona num sistema real que eu quero conectar ele. O que nós faríamos neste caso, né? Então, também começando lá com um objetivo, a gente iria estudar o estado da arte, fazer modelo, projeto e dimensionamento dos componentes, faríamos a simulação offline e aí testaríamos nosso hardware aqui num Power Hardware in the Loop. Uma vez que funciona conforme esperado, a gente colocaria este hardware realmente no sistema real. Se a gente voltasse ali naquele exemplo da microrede, uma vez que eu simulei tudo que eu preciso aqui no Power Hardware in the Loop e vejo que funciona conforme esperado, eu poderia tranquilamente conectar o meu hardware diretamente no sistema real e aí eu validaria a pesquisa. Estaria concluída a pesquisa utilizando a tecnologia Power Hardware in the Loop. Alguns casos reais desta tecnologia. Neste artigo aqui, que é de 2021, da Transactions on Power Electronics, é mostrada aqui um setup contendo um Power Hardware in the Loop. A gente consegue ver aqui dois inversores, cargas não lineares. Tudo isso daqui agora é o meu dispositivo sobre teste. Nós temos aqui no fundo o simulador de tempo real. Nós temos os amplificadores, aqui um amplificador DC e um AC, cargas não lineares, feedbacks e outras coisas. Mas aqui também mostra que a definição de Power Hardware in the Loop pode ter, né, vários dispositivos sobre teste, vários amplificadores de potência. Não deixa de ser um setup semelhante ao que eu mostrei agora há pouco. Aqui, portanto, está sendo testado dois inversores, cargas não lineares. Você aplica um perfil aqui nos amplificadores, vê como é que tudo isso funciona, validou, realmente funciona conforme esperado, frente a todas essas adversidades, frente às falhas que eventualmente podem ocorrer. Eu poderia conectar daí todo esse conjunto de dispositivos realmente na aplicação real. Um outro exemplo é um carregador on-board, agora num Power Hardware in the Loop. Aqui está o carregador on-board. Aqui está o simulador de tempo real, RTDS. Aqui, neste caso, as baterias estão sendo simuladas no RTDS. E existe aqui os amplificadores, de modo que façam com que o carregador on-board pense realmente que está carregando um conjunto de baterias. As baterias estão simuladas no simulador e aqui você tem um ambiente seguro. Por exemplo, se você for testar uma estratégia de controle para carregar as baterias de uma maneira diferente, conforme já falei algumas vezes aqui, você consegue ver, superaqueceu, causou instabilidade, mudaria. Então recomendo também dar uma olhada neste artigo. Ele de um jornal famoso de 2022 e foi validado aqui utilizando Power Hardware in the Loop.
resumindo, o controller hardware in the loop é ideal para validar unidades de controle. O power hardware in the loop é ideal para validar algum hardware. E vamos falar um pouco aqui agora sobre cobertura versus fidelidade. Nós estamos usando aqui duas tecnologias, né? Controller hardware in the loop, power hardware in the loop. Eu falei algumas vezes ao longo da apresentação que o dispositivo sobre teste ele pensa que está interagindo com o sistema real. Isso tem algumas limitações. Vamos ver aqui um pouco realmente quão fiel é isso. Quão fiel é você ver resultados de um controller hardware in the loop e falar, beleza, meu controle funcionou, agora eu posso colocar ele na aplicação real e não vou me incomodar. Vamos falar um pouco sobre isso. Aqui é mostrado um gráfico que relaciona a fidelidade com cobertura. Então, quanto menor aqui a fidelidade, menor, maior. É um gráfico, portanto, relacionando cobertura versus fidelidade. Se nossa pesquisa fica, por exemplo, só na simulação, nós teríamos a simulação localizada mais ou menos aqui. É uma coisa com baixa fidelidade, ou seja, representa muito pouco a realidade que a gente está verificando na simulação, mas por outro lado tem uma cobertura muito grande. Cobertura muito grande significa que eu consigo incluir muitas coisas. Consigo incluir 10% de distorção na sétima harmônica. Eu consigo fazer o que eu quero na simulação. Eu preciso simular aqui 10.000 volts e assim por diante. Ou seja, a gente consegue uma cobertura muito grande na simulação. Quero incluir um ruído no sinal que tem uma determinada densidade, entre outras coisas. Eu consigo facilmente incluir na simulação. Ou seja, a cobertura de uma simulação é muito grande. A gente consegue incluir o que a gente quer, mas a fidelidade disso é muito baixa. O que a gente vê na simulação pode não representar muito o que vai aparecer lá na prática. Isso porque a simulação é muito ideal, né? A gente tem muitas coisas idealizadas na simulação. O transistor é muito ideal. Então eu consigo, por exemplo, aplicar 50.000 volts num MOSFET, funciona. Quando a gente vai na prática, a gente vê uma coisa totalmente diferente. O chaveamento aqui é praticamente instantâneo, mesmo que você inclua ali alguns modelos, alguns parâmetros internos. Às vezes o tempo de desligar um transistor na simulação é praticamente instantâneo. Quando a gente vai na prática, a gente vê que realmente não é bem assim. Portanto, a simulação tem uma baixa fidelidade em termos do que a gente está visualizando para o que a gente realmente vai encontrar na prática. Por outro lado, né, um sistema real está localizado mais ou menos aqui. A fidelidade é bem grande, né, o que a gente está visualizando já é um sistema real, mas a cobertura é um pouco baixa. A gente não consegue, por exemplo, eu que gostaria de verificar o meu sistema funcionando quando existe um ruído com uma densidade ali grande, um ruído rosa, ou outra coisa, a distorção de 10%. Pode ser que isso não aconteça, portanto a cobertura aqui é muito baixa. Mas tem uma fidelidade bem grande em relação do que a gente está vendo, que realmente é a realidade. É a realidade que a gente está vendo num sistema real. A cobertura é baixa, a gente não consegue incluir o que a gente quer, a não ser que a gente tenha, né, aparato para isso, dispositivos para isso, mas a cobertura de uma aplicação real é um pouco limitada. O controller hardware in the loop aparecia mais ou menos aqui. A gente ganha um pouco de fidelidade no teste de controle, perde um pouco de cobertura, né, que nem tudo a gente vai conseguir daí modelar devido à limitação ali da placa de interface. A gente ganha um pouco de fidelidade em relação à simulação quando a gente faz uma pesquisa utilizando o controller hardware in the loop. Você consegue testar algumas coisas com mais fidelidade. O controle, a unidade de controle, ele se aproxima mais da prática, uma vez que você está modelando o sistema, jogando formas de onda para fora, processando e assim por diante. O Power Hardware in the Loop vai aparecer mais ou menos aqui. É uma coisa também que tem mais fidelidade, se aproxima mais do sistema real. A gente modela bastante o sistema, que nem ali aquele exemplo, mas a cobertura ainda também é um pouco baixa, porque existem limitações, por exemplo, no amplificador de potência, você não consegue incluir o que você quer no modelo e fazer com que isso apareça no seu sistema real. Tem algumas limitações, por isso também a cobertura é baixa. Mas essa figura mostra, portanto, a cobertura versus fidelidade dessas tecnologias e também aqui da simulação com o sistema real para usar como referência para ver quão distante nós estamos entre essas coisas. Então, alguns exemplos. Começando com um exemplo aqui que
É um artigo meu, junto com o professor Pomilho, junto com o Joel, que nós publicamos neste congresso, 2021, o COMPEL, e se trata aqui, já do que eu mostrei um pouco ali em cima, um sistema conectado na rede, com filtro LCL, uma estratégia de controle clássica. Eu consigo ver aqui alguns resultados, por exemplo, eu consigo ver a inicialização do meu inversor conectado na rede, ver como é que ele distorce a tensão. Existe um modelo no simulador de tempo real, existe o controle funcionando na unidade de controle. Eu consigo ver aqui, ó, quando eu inicializo o meu inversor, a rede vai dar uma distorcida desta forma. Se eu modelei corretamente a rede, a impedância, o conversor, muito provavelmente eu vou encontrar isso na prática quando eu realmente conectar na rede. Se eu fizer uma mudança de referência, por exemplo, estava injetando potência ativa, eu começo a consumir potência ativa, como é que distorce a tensão, como é que é o meu comportamento oscilatório, causou instabilidade ou não. Eu consigo verificar, o meu controle já está preparado para isso. Eu consigo ver, né, se a distorção da tensão foi severa ou não. Se foi, eu posso ajustar meu controle, tentar fazer uma mudança mais suave, entre outras coisas. Mas, neste exemplo aqui, a gente faz esses estudos. E novamente, se o sistema está bem modelado, uma vez que eu fizer esse sistema da bancada, eu vou conseguir verificar um sistema, um comportamento muito parecido com o que eu estou verificando aqui com o controller hardware in the loop. Um outro exemplo é um artigo também meu sobre um filtro ativo série. Aqui nós temos, por exemplo, a rede elétrica, aqui nós temos um conjunto de cargas, nós temos aqui a estrutura do filtro ativo com a sua estratégia de controle. Eu consigo controlar a tensão nesse transformador de forma que a tensão na carga seja sempre senoidal, independente do que está acontecendo aqui no lado da rede. Alguns resultados, né? Aqui é uma foto do setup controller hardware in the loop. Então aqui, por exemplo, em laranja aqui seria a tensão da rede totalmente distorcida, com uma distorção bem alta. E em azul é a tensão da carga, ela está recebendo uma tensão senoidal, embora a tensão da rede seja bem distorcida. Mas o que este resultado aqui mostra? Mostra que eu consigo testar meu controle numa condição bem adversa, que dificilmente acontecerá na prática, mas se acontecer, o meu controle está preparado. Esse é um dos princípios, né? Uma das vantagens de você ter o controle hardware in the loop. Eu consegui incluir aqui uma distorção bem severa, já garanto, o meu controle funciona. Pode ser que essa distorção nunca vá acontecer na prática, mas meu controle está preparado para caso aconteça. Eu consigo fazer outros testes, né? Deixar a distorção na tensão, incluir uma carga não linear, ver se meu controle está funcionando. Eu consigo aqui, por exemplo, também nesse teste eu fiz um swell de tensão. Teve no início aqui a tensão lá na rede é 220, normal, de repente ela foi para 240, por exemplo. Deu um inchaço de tensão, mas a minha carga continua recebendo 220. Consigo fazer esse teste. Novamente, a minha unidade de controle ela é física, ela é realmente o que vai funcionar num projeto se fosse montado na bancada. Ele já está preparado e validado para caso aconteça essas coisas. Bastante distorção, cargas não linear, sags and swells, né? Testei os dois casos, depois vocês podem dar uma olhada com mais detalhes no artigo. Eu consigo validar, ó, meu controle funciona frente às adversidades que ele está supostamente preparado para realizar caso aconteça. Eu conseguiria fazer outros testes e assim por diante. Um último exemplo aqui também de controller hardware in the loop é sobre um acionamento de máquinas. Então, neste caso eu não tenho a máquina no laboratório, fiz o modelo da máquina e do inversor no simulador de tempo real e o controle funciona numa unidade de controle externa. É um controlador clássico aqui, vetorial, para um controle de uma máquina de imã permanente. Aí eu consigo também fazer vários testes que talvez na bancada eu teria certas limitações para fazer. Por exemplo, aqui é um teste de degrau de torque. Eu tinha um certo torque, eu reduzi ele bruscamente. Eu consigo ver aqui como é que a velocidade da máquina funciona, como é que a corrente da máquina funciona e chegar às conclusões, né? Ah, essa oscilação aqui é muito severa para mim, preciso alterar, vou mexer no meu controle. Não ficou instável, ficou instável. Ah, ficou boa a corrente depois e assim por diante. Eu consigo mexer e testar à vontade, fazer vários testes de modo que até que eu chegue num controle mais adequado e, novamente, uma hora que esse controle estiver funcionando numa aplicação real, eu não vou ter grandes surpresas quando acontecer de fato essas mudanças aqui.
Então eu consigo, por exemplo, mudar parâmetros da máquina, supondo que seja uma outra máquina, né? Aplicar o mesmo teste, ver como é que funciona. Então, aqui é uma máquina de 6 polos, aqui é uma máquina de 4, aqui é a indutância é tanto, aqui a indutância é tanto. Vou aplicar o mesmo degrau de carga e ver como é que realmente funcionaria e assim por diante. Consigo mudar a referência de velocidade e ver como é que a corrente se comporta, o torque se manteve constante. Ou seja, é uma aplicação de acionamento de máquinas. Alguns testes dificilmente seriam feitos na bancada. Eu conseguiria testar aqui e verificar se meu controle funciona. Mais uma vez, né, insistindo, meu controle está preparado para isso. Se eventualmente ele for empregado numa aplicação real e acontecer estes eventos, ele está preparado para estas situações. Conseguiria, por exemplo, também simular variações de parâmetros, né? Então, supondo que a máquina esquentou demais e a indutância mudou de valor, como é que meu controle reagiria? Conseguiria fazer vários desses testes numa aplicação com controller hardware in the loop. Conclusões. Então, a fidelidade, né, da gente testar e validar um dispositivo sobre teste usando controller hardware in the loop e power hardware in the loop são fortemente dependentes de suas partes, ou seja, o simulador de tempo real, a placa de interface e os amplificadores de potência. Essas peças, né, essas partes, não devem ter atrasos consideráveis, devem funcionar com erros insignificantes, ou seja, você está passando um sinal por uma placa de interface, por um amplificador de potência, eles não podem causar erro de fase nem de amplitude, isso pode comprometer os resultados que você está vendo. Então, a fidelidade também desses testes depende fortemente dessas partes. O sistema que é emulado no simulador de tempo real deve ser modelado corretamente, para você não ter surpresas depois na prática, né? O sistema que você vai realmente aplicar no teu dispositivo que está sob teste deve ser corretamente modelado, tudo que for possível incluir, né, no modelo deve ser incluído, para não ter grandes surpresas, grandes diferenças nos resultados que você verifica utilizando a tecnologia Hardware in the Loop e o que você vai realmente encontrar na prática. Essas configurações, né, a Controller Hardware in the Loop, Power Hardware in the Loop, realmente são ferramentas atrativas para o desenvolvimento de pesquisa. Reduz consideravelmente o tempo de desenvolvimento. Você validar partes individualmente acelera bastante o tempo, né, de toda a pesquisa, porque, conforme eu falei brevemente um pouco tempo atrás, se você tem algum problema ali, você já sabe, ó, não é essa parte que eu acabei de validar utilizando isso, e assim por diante. Então você já elimina bastante onde você vai procurar o erro e debugar a tua aplicação. Geralmente, né, o uso dessas tecnologias aqui são etapas intermediárias na pesquisa, né? Embora a gente possa usar como um produto final aí de alguma pesquisa, por exemplo, se a minha pesquisa é só um PLL e a minha intenção é projetar um PLL no microcontrolador e mandar para frente para uma central de controle o valor do ângulo e da frequência em determinado ponto. Aí daria realmente para usar como uma etapa final um controller hardware in the loop. Mas geralmente usar controller hardware in the loop e power hardware in the loop são etapas intermediárias em uma pesquisa. E uma das vantagens que eu considero mais importantes, né, é este ambiente livre de risco. A gente pode testar estratégias de controle um tanto quanto ambiciosas, né, para algumas aplicações e sem risco nenhum, sem risco de queimar o nosso projeto, sem risco de botar alguém em perigo, sem risco de dar um blackout numa microrede se eu estou testando um fluxo de potência mais otimizado. Não tem risco nenhum fazer testes com estes tecnologias, desde que devidamente utilizadas. Então, aqui algumas fontes das figuras que eu utilizei nesta apresentação e algumas referências. Destaquei aqui em primeiro uma norma, né, que se chama IEEE Standard for Testing of Microgrid Controllers, que é onde aparecem as definições CRIL, PRIL. Recomendo aí darem uma olhada nesta norma. Algumas outras referências que eu utilizei aqui na apresentação. Então, obrigado. Se alguém tiver dúvidas, serei feliz em respondê-las.